Fim da Era dos Dinossauros. Uma análise narrativa. O ar era pesado e úmido, saturado com o cheiro de samambaias e a ameaça iminente da tempestade. Tétis, uma jovem e esbelta tiranossaura, farejava o ambiente inquietamente. Diferente de sua mãe, a matriarca da matilha, que se movia com a confiança inabalável de uma predadora no topo da cadeia alimentar, Tétis sentia uma estranha inquietude. Por semanas o céu havia mantido uma cor incomum, um amarelo esverdeado que parecia sugar a vitalidade do mundo. A luz do sol, antes gloriosa e abundante, agora parecia um brilho fraco e doentio. Os animais pareciam nervosos e o silêncio era interrompido por chamados de alerta mais frequentes do que o normal. No topo de uma colina, ela parou e olhou para o horizonte. Um ponto de luz incomum, mais brilhante que qualquer estrela ou o sol, havia aparecido no céu alguns dias antes. Tétis não entendia o que era, mas sentia que era a fonte de toda a estranheza. A sensação era de um presságio, um peso invisível sobre a Terra. Ela não sabia, mas aquele ponto de luz era um asteroide, um projétil de 12 quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade vertiginosa e a uma colisão inevitável com a Terra. Naquela manhã fatídica, o brilho no céu se intensificou, superando a luz do sol. O horizonte se acendeu com uma intensidade que cega. O primeiro a notar não foi um tiranossauro, mas um pequeno triceratops, que mastigava tranquilamente. Ele levantou a cabeça, seu chifre reluzindo, e soltou um grito agudo de puro terror. A onda de choque inicial não foi sentida, mas o flash de luz que a precedeu foi uma chama de ódio vinda de um mundo distante. A cor verde amarelada do céu se tornou um branco ofuscante. Tétis fechou os olhos, mas a imagem da luz gravou-se em sua retina. O impacto foi instantâneo para quem estava próximo. A cratera de Chicxulub, na península de Yucatão, que seria formada em um futuro distante, não seria apenas uma cicatriz na Terra, seria a lápide de um mundo. A rocha derreteu em um instante, vaporizando-se. A temperatura no ponto de impacto atingiu níveis inimagináveis, e o asteroide, ironicamente, evaporou-se em sua própria explosão. A energia liberada foi o equivalente a bilhões de bombas atômicas. Tétis estava a milhares de quilômetros de distância, mas a onda de choque que veio a seguir foi a primeira coisa que a fez realmente temer. Um tremor sísmico, um abalo da própria terra, a derrubou. Árvores caíram em cascata e o chão se partiu sob seus pés. O ruído foi o som mais alto que já existiu, um rugido que engoliu o som do trovão. Veio do horizonte um muro de som e se aproximou com a velocidade de um monstro invisível. Todos os dinossauros próximos, do majestoso Brachiosauro ao mais ágil Velociraptor, pararam. Eles olharam para o horizonte com um medo primitivo. A onda de choque foi seguida por uma cortina de detritos e detritos incandescentes. A rocha, o solo e o vapor de água que foram arremessados para o espaço pelo impacto formaram uma nuvem que escureceu o céu. Choveu fogo. Gotas de vidro incandescente, formadas pelo derretimento da rocha, caíram em uma chuva mortal. Tétis sentiu as pequenas queimaduras em sua pele. Ela correu, mas não havia para onde ir. As chamas se espalharam rapidamente, devorando as florestas e a vegetação exuberante. Em questão de horas, um mundo de verde se transformou em um inferno de cinzas. O impacto imediato foi o calor. O vapor de água e o material rochoso do impacto se condensaram em uma nuvem global de poeira e aerossóis, bloqueando a luz solar. O mundo que Tétis conhecia, um mundo de sol quente e vida abundante, mergulhou na escuridão. O céu noturno, antes adornado com estrelas, era uma tela negra. As temperaturas caíram drasticamente. Em questão de dias, as temperaturas globais diminuíram em dezenas de graus Celsius. A luz era tão escassa que a fotossíntese parou. As plantas, que eram a base de toda a cadeia alimentar, começaram a morrer. Tétis sentiu a fome, uma fome que era diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Não era a necessidade de caçar, mas uma fome que vinha da falta de esperança. Os herbívoros, o alimento dos tiranossauros, estavam morrendo. Eles comiam tudo o que podiam,
os caules das plantas mortas, as raízes. Mas a comida simplesmente não existia mais. O mundo estava morrendo e os dinossauros estavam morrendo com ele. A luta pela sobrevivência tornou-se primitiva e desesperada. Os grandes predadores, como a família de Tétis, foram os primeiros a sentir o impacto. A caça se tornou impossível e eles foram forçados a se voltar uns contra os outros. A fome e o desespero transformaram as relações sociais. Tétis assistiu enquanto sua irmã, uma companheira de caça, era morta por um macho mais velho e faminto. A cena foi brutal, sem a dignidade da caça. Foi apenas um ato de sobrevivência. A queda das temperaturas e a falta de comida continuaram. Tétis, agora sozinha, cambaleava pelo que restava das florestas. Os rios, antes cheios de água e vida, estavam secos. A água que restava era turva e cheia de cinzas. A poeira cobria a paisagem. Ela via os corpos dos dinossauros que sucumbiram à fome e ao frio. Seus esqueletos se tornaram uma parte da nova paisagem. O mundo que os dinossauros dominaram por 165 milhões de anos estava morrendo. Um dia, Tétis encontrou abrigo em uma caverna. Ela estava cansada, fraca e com as pernas trêmulas. Ela se deitou sentindo o frio penetrar em seus ossos. A vida dela estava chegando ao fim. Em sua mente, ela viu o mundo como ele era. As florestas verdes, os rios, as planícies, a caça, as lutas, a família. Ela se lembrou da sensação do sol em sua pele, da alegria da vitória, do calor de sua mãe. Mas agora, tudo isso era uma memória distante. A escuridão e o silêncio se tornaram absolutos. O mundo de Tétis se transformou em uma lápide. E com ela, a era dos dinossauros chegou ao fim. O último rugido de um dinossauro não seria de raiva, mas de desespero. E depois, apenas o silêncio. Milhões de anos depois, os poucos animais que sobreviveram, em sua maioria pequenos mamíferos e répteis, começariam a dominar o mundo. A luz solar, em sua forma original, retornaria à Terra. As florestas verdes voltariam a crescer, e o asteroide, o objeto que trouxe morte, seria lembrado apenas como uma lenda, uma cicatriz na história do planeta.